Uma denúncia levantada pelo Felca expôs um problema grave, que muita gente finge não ver. Nas redes sociais, a infância de muitas crianças está sendo roubada, trocada por curtidas, visualizações e dinheiro. Criadores e até familiares estão adultizando crianças para gerar conteúdo, enquanto plataformas fecham os olhos. O pior? O algoritmo continua indicando esse tipo de vídeo, mesmo sabendo que pode causar traumas. Não estamos falando só de internet, estamos falando de vidas. De uma geração que cresce sem ter o direito de ser criança. Por isso a denúncia do Felca é tão importante. Denunciar salva. Fingir que não vê é ser parte do problema. Proteja a infância. Denuncie conteúdos impróprios. Não alimente o algoritmo que destrói o que ainda é puro. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Tá com muita fome, não. Eu já fui comer 2 minutos. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi minha vida lá. Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vai com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14, eu tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? É, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila, ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente ela é aplaudida, e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa e tanto. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair
eles traem. Ela faz show pra adultos de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela estava exausta, não estava confortável em continuar. Uma questão pra você: enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto para um público. Aos 17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, um pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança, adultos que sabem como adultos pensam, para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Se dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam para quem administrava o que quisessem desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram para toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo
com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar em muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre o assunto. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje. Tem que acontecer para ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase
como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente, a criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças para atrair esses pedófilos para os perfis delas. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago para qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar destruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram, zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? Girl, Kid e tudo mais. E fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada. Eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali de humor, comédia e tudo mais. Mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha, link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que tá acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que está acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa a preocupação, porque pode estar acontecendo com
os seus filhos, por exemplo. É por isso que você que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma, não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim. Meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas... o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Drag. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais dessas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então... a pessoa que tem uma conta como essa, que está no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é para estar brincando, não para estar mexendo com a internet, não para estar produzindo conteúdo, não para estar se formando uma imagem pública. Ela é para estar brincando e se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos. E rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo para entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente... é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio.